Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos tratar sobre máximos e mínimos problemas lineares, tá? Vamos aqui fazer as atividades da página 13 do caderno do aluno, tá? Vamos começar com a atividade 1. E na atividade 1 diz assim, ó: em uma fábrica que produz um só tipo de produto, o custo C da produção de X unidades é a soma de um custo fixo C0 com um custo variável C1, que é proporcional a x. Então, C1 é igual a K vezes x, onde K representa o custo de cada unidade do produto. Em uma fábrica como a descrita acima, tem-se C é igual a 3.000 mais 150x. X é o número de artigos, C é o custo da produção em reais. Então vamos traduzir isso daqui, ó. Tá falando que o custo fixo de uma fábrica, aliás, o custo total é calculado como? O custo total vai ser um custo fixo, chamado de C0, mais um custo variável C1, em que C1 é igual a K vezes X, em que K é o preço do produto, aliás, representa o custo, né, de cada produto, e X é a quantidade de produtos, ok? Vamos começar nas perguntas então, ó. Letra A, esboce o gráfico de C em função de X. Vamos começar aqui, esboçar o gráfico C em função de X. O que é esboçar o gráfico? É fazer aqui, colocar a função no plano cartesiano. Então vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, custo e quantidade, ok? Então aqui no eixo X é a quantidade e aqui no eixo Y é o custo da produção. Perceba que ele tem um custo fixo, ou seja, mesmo que ele não fabrique nada, ele vai ter um custo fixo que é o C0. No caso dessa função aqui, é o valor que não tem variável, né? Seria, se nós estivéssemos comparando com a equação da reta, isso aqui seria AX mais B. Então nós temos que o A é o coeficiente angular, nesse caso é o 150, e o B é o 3.000, tá certo? Então nós teríamos o seguinte: o A vale 150, que é o coeficiente angular, e o B é o termo independente, o coeficiente linear, que vale 3.000 para o nosso problema. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, quer dizer o seguinte, que o meu gráfico ele é crescente, pois o coeficiente angular é positivo, então vai ser uma reta apontando para cima, dessa forma aqui, e vai partir do valor inicial 3.000. Então tá aí, ó. Esboçamos o gráfico, ok? Lembrando que esse coeficiente angular aqui, para cada unidade de x, ele vai aumentar 150, tá? Para cada variação unitária de x, aumenta 150 no valor do custo. Beleza? Então esse aqui é o item A. Vamos para o item B. Para qual valor de x o custo fixo se iguala ao custo variável? Então você tem aqui o seguinte, ó. O custo fixo está aqui, ok? Ó, imagina, aqui é o custo fixo. Vai pagar isso, independente da quantidade de artigos produzidos, sempre teremos aqui, ó, o custo fixo, R$3.000, ok? Custo fixo, 3.000, tá certo? E aí nós vamos esboçar aqui o gráfico do custo variável e vamos verificar então quando que o custo fixo se igualará ao custo variável. Então vamos colocar aqui, ó, o custo variável é Kx. Então é um gráfico do tipo, vai passar pela origem, porque quando x for zero, o custo variável vai ser zero, tá? Então nós queremos saber, ó, a partir de que valor é esse para x? A partir desse valor aqui em diante, ok? Daqui para lá, nós teremos um custo maior. O custo fixo será maior que o custo, aliás, o custo variável será maior que o custo fixo para essa quantidade x, aqui. Ok? Vamos chamar de x1.
Então, o custo fixo de 3.000 será menor, ou melhor, será igual ao custo variável, né, nesse ponto aqui. Tá? Então, vamos calcular esse ponto. Como é que a gente calcula as coordenadas desse ponto? Sabemos que o y desse ponto é 3.000, né? Então, é x1 para x, 3.000 para y. São as coordenadas desse ponto aqui. Então, utilizando essa expressão aqui do custo variável, nós teremos então o seguinte. O custo variável é 150x, ok? Substituindo aqui o custo variável por 3.000, que é o valor dele nesse ponto, então teremos aqui 3.000, que é igual a 150x. Se você preferir, podemos dar uma cortada aqui em um zero, divide por 10 esse membro e divide por 10 o outro membro. O 15 passa dividindo, nós temos um x, chamei de x1, né? Um x1 igual a 300 dividido por 15. Isso aqui vai dar 30 por 15 dá 2, com mais um zerinho, 20. Portanto, esse valor aqui, ó, é 20 artigos. Então, produzindo 20 artigos, teremos o custo fixo igual ao custo variável. Letra C. A partir de qual valor de x o custo fixo passa a representar menos de 10% do custo total da produção? Então, ó, o custo total da produção vai ser a soma desses dois. Ele quer saber quando que o custo fixo vai representar menos de 10% do custo total. Então, no item C, nós vamos usar a seguinte expressão. O custo fixo, que é o C0, será menor que 10% do custo total. Tá? Então, essa expressão aí. 10% é 10 dividido por 100, ou seja, 0,1, vezes o custo total. Quando que isso aqui vai ser menor que 10%? Vamos ver então. Custo fixo, ele é fixo, né? Então é 3.000. Quando 3.000 será menor que 0,1, que multiplica o custo total. Custo total é 3.000 mais 150x. Esse é o custo total. Então, nós temos aqui, ó, 3.000 menor 0,1 vezes 3.000 vai dar 300. Mais 0,1 vezes 150 vai dar 15x. 300 está positivo, passa para esse lado negativo, nós temos 3.000 menos 300. Isso aí é menor que 15 vezes o x. Bom, 3.000 menos 300 vai dar 2.700. 2.700, que é menor que 15x. Portanto, o 15 está multiplicando, vai passar dividindo. Nós temos aqui, ó, que o x vai ser igual a 2.700 dividido por 15. Quanto que vai dar isso aqui? Vejamos então, vamos ter que fazer essa conta. Vou fazer essa conta aqui embaixo. 27 dividido por 15 vai dar uma vez, não é isso? 27 por 15 vai dar uma vez. 1 vezes 15 dá 15. Para 27 sobra quanto? Sobra 5 mais 7, sobra 12. Não é isso? 12, baixa o zero. Não, vamos montar a conta aqui que você não está acompanhando, né? Vamos montar aqui, ó. 2.700 dividido por 15. O que eu estava fazendo mentalmente? Ó, 27 por 15 dá uma vez só. Uma vez 15, 15 para 27 sobra 12. Baixa o zero. 120 por 15 vai dar 60, dá 4, 8. 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá 0. Baixou o zero, 180. Então, para 180 artigos, né, o valor do custo fixo será menor que 10%, tá? Então tem que ser aqui, ó. Aliás, o símbolo aqui não é de igualdade, tá? É menor. Menor. Então, o x tem que ser menor que 180 para o custo fixo representar aí menos que 10%. Tá? Ser menor que 10%. Então, o x tem que ser menor que
180 peças ou artigos fabricados. Tranquilo? Então essa foi a questão da atividade 1 da página 13. Vamos fazer então a atividade 2. Então vou ler aqui com vocês o problema da atividade 2. Um pequeno fazendeiro dispõe de 8 alqueires para plantar milho e cana. Ele deve decidir quanto plantar de milho e quanto de cana em alqueires, de modo que seu rendimento total seja o maior possível. Cada alqueire de milho plantado deve resultar em um rendimento líquido de R$20.000 e cada alqueire de cana deverá render 15.000. No entanto, cada alqueire de milho requer 20.000 litros de água para irrigação e cada alqueire de cana requer 10.000 litros de água, sendo que, no período correspondente, a quantidade de água disponível para tal fim é 120.000 litros. Então, eu já deixei aqui no quadro algumas informações que vamos retirar do texto, tá? Então, a interpretação aqui é muito importante para a gente ter sucesso aí na resolução. Então, a primeira coisa, ó, a área que o fazendeiro dispõe está no primeiro parágrafo. Ele dispõe de 8 alqueires, tá? Aqui é alqueires. Ok? Rendimento por alqueire de milho. Cada alqueire de milho vai render aí R$20.000. R$20.000. Muito bem. Cada alqueire de cana vai render R$15.000. R$15.000. Agora a irrigação. Cada alqueire de milho requer 20.000 litros. Cada alqueire de milho requer 20.000 litros de água. Cada alqueire de cana requer 10.000 litros de água. 10.000 litros de água. Bom, total de água disponível para ele utilizar, 120.000 litros. Ok? Essa é a quantidade de água disponível. Virando a página aí, na página 14, nós temos o seguinte. Considere X a quantidade de milho, de alqueires de milho plantado, e Y a quantidade de cana. Tá? Aí no item A, nós temos o seguinte. Como se pode representar em termos de X e Y o rendimento total R a ser recebido pelo fazendeiro, supondo que este venda a totalidade de sua produção? Bom, então se X representa a quantidade de alqueires plantados de milho e Y a quantidade de alqueires plantados de cana, sabendo que cada alqueire de milho e cana rende respectivamente 20.000 e 15.000, então nós podemos montar uma equação simples aqui no item A da seguinte forma. Quantidade de alqueires vezes o rendimento, ou seja, 20.000 vezes quantidade de alqueires de milho, mais a quantidade de alqueires de cana vezes o rendimento, 15.000 vezes Y. Isso aqui vai ser o rendimento total do fazendeiro. Então tá aí a equação. Tá? Nessa primeira parte aqui nós temos o milho, ok? Então nós temos aqui o milho e aqui a cana, ok? Então o rendimento vai ser a soma aí, o fazendeiro vendendo a totalidade, né, da produção aí de milho e a totalidade da produção de cana, ele vai ter aí esse rendimento, ok? Então tá aí a primeira parte do problema, o item A. Vamos para o item B. No item B está falando assim, ó, qual a relação entre X e Y que traduz a exigência de que o total de alqueires plantados não pode ser maior que 8? Então nós vamos estabelecer uma relação entre X e Y, sabendo que X é a quantidade de alqueires de milho e Y é a quantidade de alqueires de cana. E nós temos aqui ó, a quantidade total, a área disponível é 8 alqueires. Então, essa soma aí não pode ser maior que 8. Como é que vai ficar então? No item B, nós teremos a seguinte situação. A soma dos alqueires de milho mais os alqueires de cana tem que ser menor ou igual a 8. Tá? Não pode ultrapassar aí 8 alqueires, ok? Então, através dessa inequação aqui,
pode ser até 8, né? Menor é possível, não pode ser maior. Então até 8 é possível aí. Fica dessa forma com sinal de menor ou igual. Vamos colocar então essa situação aqui no plano cartesiano. X mais y menor ou igual a 8. Ok? Y menor ou igual a 8 menos x. Ok? Aí está o nosso plano cartesiano. Nós temos aqui o coeficiente linear, ou seja, essa reta vai passar pelo 8, ok? E ela é decrescente, pois o coeficiente angular é negativo e vale menos 1, tá? Para cada unidade que eu aumento no x, eu diminuo uma no y, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. É só para esboçar o gráfico, né? Representar aqui no plano, não precisa ser muito exato, mas ficaria uma reta decrescente da seguinte forma, ó, passando pelo 8, ok? Isso aí. Aqui passa pelo 8 do x, do y, ok? Ela é decrescente. E aí a região que a gente quer tem que ser menor ou igual a 8, né? O y tem que ser menor. Menor ou igual a 8 menos x, ou seja, essa região aqui, ó, daqui para baixo, ok? Então como é que a gente vai representar essa região aqui? Você pode pintar ela, né? Então essa região daqui para baixo. Então essa região aqui do gráfico que traduz a situação aí, ó. Y tem que ser menor ou igual a x menos 8. Daqui para baixo. Beleza? Vamos para o item C agora. Qual é a relação entre x e y que traduz a exigência de que o total de água a ser utilizado não pode superar 1.200 litros? Então, no item C, nós temos aqui a seguinte equação. Quantidade de água por alqueire de milho mais quantidade de água por alqueire de cana. Tem que dar um total de 120 mil. Aplicando aqui uma propriedade, podemos simplificar aqui, dividindo cada membro aqui por 1.000. Ou colocando em evidência e passando para lá, né? Colocando aqui 10.000 em evidência e passa dividindo. Então, nós teremos o seguinte. 2x, né? Equivalente, uma equação equivalente a essa. Ó. 2x mais y, que é igual a 12. Então, essa é a equação aí. Bom, daqui nós podemos isolar o y, e aí teremos o seguinte, que o y é igual a menos 2x mais 12. Colocando isso daí num plano cartesiano, vai ser uma linha decrescente, ó, porque o coeficiente angular é negativo, vai passar pelo mais 12 e vai descer, ok? Quando o y for zero, o x vai ser... Deixa eu ver o negócio aqui. Esse lado pode superar, tá? Aqui não pode superar, então aqui pode ser o seguinte, menor ou igual também, tá? Menor ou igual. Aqui, então, menor ou igual. Menor ou igual. Então não pode superar os 120 mil, tá? Então tem que ser uma reta assim, parecida com essa. Então é decrescente, vou colocar aqui, ó. O que importa é isso aqui, ó. O sentido da reta, é decrescente. Vai passar pelo 12, que é o coeficiente linear, tá? 12 ou 120 mil, tanto faz, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, isso aqui você tem que multiplicar por 10.000. Ok? Multiplicado por 10.000. E ali o x vai ser quanto, ó? Quando o y for zero, vem aqui, passa para cá, fica positivo, aqui vai ser o 6. Ok? 6 hectares ali. Tá? X é a quantidade de hectare. Ok? Então tá aí, ó. Esse é o gráfico. Tem que ser maior, aliás, o y tem que ser menor. Então é toda essa região aqui, ó, abaixo dessa linha. Tranquilo? Essa aí é a resposta. Vamos ver o item D agora. Represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos que satisfazem simultaneamente as duas exigências, expressas nos itens B e C, lembrando que devemos ter o x maior ou igual a zero e o y maior ou igual a zero. Tá?
Portanto, essa região aqui do gráfico aqui que nós estamos considerando, ó, nas duas situações. Por quê? Porque não pode ser menor que zero. Então, é só essa região aqui, ó. Tá? Dos dois gráficos. Só essa região compreendida aqui entre os eixos e a linha do gráfico. Não pode ser negativo, tá? Então, isso que está escrito aí na apostila. Então, essas duas regiões do gráfico aí. Então, vamos ver agora, o item D é a intersecção dessas duas regiões, porque tem que satisfazer as duas condições, né? Então, vamos apagar aqui esse daqui e colocar o gráfico, o novo gráfico aqui com as duas situações. Eu coloquei aqui o plano cartesiano e para a gente não esquecer, ó, o item B e C, lembrando que eu cheguei nessa equação dividindo por 10.000 todos os termos da equação que a gente tinha original, tá? Então a gente chegou nessa equação que é equivalente àquela outra lá com números maiores. Então vamos colocar no mesmo sistema de coordenadas. Aí eu já deixei aqui, ó, 2 pontos, que para traçar o gráfico de uma reta só precisa de 2 pontos. Então como é que eu obtive esses 2 pontos? Igualei o x igual a 0 e calculei o y. Quando o x for 0, o y vai ser menor ou igual a 8. Tá? Quando o y for 0, o x passa para cá, fica positivo, e nós temos aí x menor ou igual a 8. Tá? Da mesma forma, na segunda reta aqui, ó, igualei o x a 0, então vai dar 0, y menor ou igual a 12. Quando o x for 6, o y vai ser 0. Tudo bem? Então, 2 pontos. Vamos colocar aqui, então, 0 para x, 8 para y. 2, 4, 6, 8. Tá aqui. Esse ponto aqui. 8 para y. 0 para x, 8 para y. O outro ponto é 2, 4, 6, 8. Pronto. 0 para y, 8 para x. Então, agora nós temos essa reta aqui. Ligando os pontos agora, formamos isso daqui, tá? O coeficiente angular é 1, negativo, por isso que a reta é para baixo, tá? Se você calcular a tangente aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui, tá certo? Vai dar menos 1, tá? Porque esse ângulo aqui é de 45 graus, então o ângulo de fora é o inverso a tangente desse ângulo de fora é o inverso. Aliás, é o oposto, né? O oposto da tangente do ângulo de dentro, tá? Que eles são suplementares. Muito bem. Agora o segundo gráfico. Então tem os pontos aqui, ó. Vou pegar o ponto 0, 12, que é 8, 10, 12 estaria mais para cima, né? Vou colocar aqui mais ou menos. Deixa eu arrumar aqui. Tá um pouco mais para cima. Então é importante que você faça o seu gráfico com uma escala, tá? Faça com a régua e faça as divisões aqui com a régua. Então aqui é o y. Aqui também, deixa eu ver. Ah, não, tá bom. Bom, feita essa adaptação aqui, ó, de 2 em 2, então aqui é 8, 10, 12, estaria aqui o número. 12 para y. E aí nós temos o segundo ponto aqui, que é 6 para x, 0 para y. Tá aqui, ó, 2, 4, 6 para x, 0 para y, tá? Considerei de 2 em 2, porque senão não ia caber o gráfico. E aí você traça aqui, liga os dois pontos, e você tem a reta. Prontinho. Tá aí. Não pode passar dos eixos por causa da condição que foi dada no problema, tá? O x tem que ser maior ou igual a 0. E o y também maior ou igual a 0. Tá? Não pode ser positivo, não pode ser negativo. Portanto, os conjuntos dos pontos que satisfazem as duas condições são esses aqui, ó. É daqui para baixo. Tá? Toda essa área aqui do gráfico, compreendida entre as duas retas, ó, é a intersecção das duas regiões. Tá? Como se nós tivéssemos pegado aí os dois gráficos dos itens anteriores e juntado eles. E pegado só os pontos que pertencem aos dois gráficos, tá? As duas regiões, é a intersecção. Então essa é a região que nos interessa, ok? São os pontos que obedecem lá às restrições, as duas condições do item B e C. Ficou claro isso? Então aí, inequação, tá? Esse assunto, inequação. Então,
Aí na equação nós temos várias soluções, não uma só, né? Tem um intervalo de soluções, tá? Tanto para o x quanto para o y aqui. São os pontos, conjunto dos pontos que satisfazem as duas condições. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a atividade 2, fazer o item E. Determine o conjunto dos pontos x e y do plano que correspondem ao rendimento R1, 75.000, e os que correspondem ao rendimento R2, 120.000. Então ele quer o conjunto dos pontos, tá? Não é um único ponto. Então vamos através dessa equação aqui que a gente obteve lá no item A, tá? Então aqui, isso daqui está lá no item A, ok? Lá do item A, então, temos essa equação aí que nos dá o rendimento, tá certo? Vamos calcular então o rendimento, a equação, né, no caso da reta aí, que nos dá o rendimento R1. R1 é igual a 75.000, ok? Bom, substituindo então na equação, nós teremos então 75.000 vai ser igual a 20.000 vezes x mais 15.000 vezes o y. Legal? Simplificando aqui, ó, por mil, nós temos 75, que é igual a 20x mais 15y. É a mesma reta, tá? Por isso que dá para simplificar. Dá para simplificar mais um pouco aqui por 5, né? Aqui vai dar 15, 4x mais 3y. Já temos o nosso conjunto, tá? Falta o quê? Colocar no gráfico. Aqui, ó. Ele quer determine o conjunto dos pontos do plano que corresponde ao rendimento. Então ele quer que coloque no gráfico, tá? Mas aqui, ó, já temos a resposta. São esses pontos aqui, ó. Os pontos que correspondem a essa reta. Para colocar isso aqui no gráfico, precisamos de 2 pontos porque é uma reta. Então vamos obter aqui, ó, jogando 0 para o x. Então nós teremos aqui, ó, para x igual a 0. Isso aqui vai dar 0, o 3 está multiplicando, passa dividindo, nós temos 15 por 3 vai dar igual a 5, o y igual a 5. Então, quando x é 0, o y é 5, tá? Precisamos de mais um ponto, vamos fazer então o y igual a 0. Quando o y igual a 0, essa parte aqui vai dar 0, e o 4 vai passar dividindo o 15, nós teremos um x igual a 15 sobre 4. 2 pontinhos já é o suficiente para a gente colocar no gráfico. Vamos fazer já para o R2? E depois a gente só substitui ali e põe no gráfico. Então o R2 é quantos? O rendimento R2 vai ser 120.000 reais, tá? Então substituindo aqui na equação, 120.000 vai ser igual a 20.000 vezes x mais 15.000 vezes o y. Simplificando aqui tudo por 5.000, divide tudo por 5.000 vai dar 24 aqui, 4x aqui, mais 3y ali. Então, ó, vejam que essas retas possuem o mesmo coeficiente angular, tá? Depois você coloca ela na forma reduzida e você vai ver que o coeficiente angular das duas é o mesmo, então elas são o quê? Paralelas. Muito bem, vamos aí, precisamos de 2 pontos para colocar no gráfico. Vamos fazer então x igual a 0. Para o x igual a 0, quanto que vai dar o y? Isso aqui vai dar 0, 3 vai vir dividindo o 24. Portanto, o y vai dar 8. Para o y igual a 0, isso aqui vai dar 0 e o 4 vai dividir o 24. Então, o y vai dar 6. Prontinho, já temos 2 pontos para cada reta. Vamos colocar aqui no gráfico então. Primeiro, 0 para x, 5 para y. 0 para x, 2, 4, 5 está aqui no meio. Ó. Tá bem no meio aqui. Ok? 0, 5. O outro é 0, 15 sobre 4. 15 sobre 4 dá mais ou menos, dá 3,75. Então, mais ou menos aqui, ó. 15 sobre 4. Agora vamos para outra reta. Aqui é só ligar, tá? Já vamos ligar já. Então, aqui, ó. Unir os 2 pontos por uma reta. Tá aqui. Todos os pontos dessa reta vai corresponder ao rendimento de 75.000, tá? Qualquer ponto aqui. Então, por isso que isso aqui é o conjunto. O conjunto forma uma reta. Legal. Agora a outra ali, vamos colocar os pontos. 0,8 tá aqui, 0,8 já tá aqui. O outro é 0,6. 0,6 também já tá ali. É só então ligar esses 2 pontos aqui, ó.
Pronto. Então, como é que eu interpreto esse resultado? Todos os pontos dessa linha aqui, dessa reta, correspondem ao rendimento de 120 mil, tá certo? Legal. Então, esse aí foi o item E. Vamos ver o item F. Mostre que, quanto maior o rendimento R, maior a ordenada do ponto em que a reta que o representa o eixo OU. Aqui tá bem confuso essa parte, tá? Mas eu imagino que seja a ordenada do ponto, né? Quanto maior o rendimento, maior a ordenada do ponto da reta que o representa. Então, a reta que representa o rendimento é essa daqui. Quanto maior for o rendimento, mais esse ponto vai subir, certo? Ou seja, maior a ordenada. Tranquilo? Então, ó, qual vai ser a máxima ordenada que nós teremos? A máxima vai ser quando o x igual a zero. Ou seja, quando x igual a zero, nós temos esse ponto aqui. Então, vamos substituir aqui, ó, do rendimento, né? Aqui, quando x for zero, o rendimento vai ser igual, né? Então, aqui já é a letra F, tá? Então, o rendimento, quando x for zero, vai ser 15 mil vezes y. 15 mil está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos que o y vai ser o rendimento dividido por 15 mil. Então, daí, ó, dá para perceber, quanto maior o R, maior vai ser o y. Tá? Quanto maior o R, maior o y. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior o R, maior o y. E é isso. Essa é a resposta, tá? Por essa relação aqui entre R e Y, dá para perceber que o valor da ordenada vai aumentar se a gente aumentar o R, tá? Quanto maior o R, maior o Y. São diretamente proporcionais. Bom, G. Determine o ponto da região do item D que corresponde ao rendimento total máximo. Lembrando que o item D é essa região vermelha aqui, ó. Tá? Ele quer saber o ponto que o rendimento vai ser máximo. Então, se a gente deslocar aqui, ó, o rendimento, o máximo vai ser esse ponto aqui, ó, que é exatamente o quê? A intersecção. Esse aqui é o rendimento máximo. Tá? Esse ponto aqui vai nos dar o rendimento máximo. Então, vamos calcular as coordenadas desse ponto aqui. Como é que a gente faz para calcular as coordenadas desse ponto? Ora, sistema de equações. É a solução do sistema de equações formado pelas equações das duas retas. Então, vamos colocar aqui um sisteminha. Lembrando das equações, que está lá no item... Se você lembrar aqui, ó, as equações estão... no item D mesmo. As equações estão no item D. Então, nós tínhamos o seguinte, ó. Y igual menos 2x mais 12. Essa aqui é a equação dessa reta aqui, ó. Certo? E aí a outra reta vai ser y igual a menos x mais 8. E aí nós formamos um sistema de equação, tá? Que é o item G. Resolvendo esse sistema de equação aí, nós obtemos esse ponto, as coordenadas desse ponto aqui. Então, vamos colocar aqui entre parênteses. E a gente daqui a pouco completa aí. Bom, como é que a gente vai fazer para resolver esse sistema aí? Vamos fazer por adição, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Por adição assim, você tem que dar um jeito de ter os mesmos coeficientes aqui, mesmo valor com sinal oposto, tá? Então, aqui para os sinais são iguais aqui, para eu ter um sinal oposto, vou multiplicar por um número negativo. A linha toda para o número negativo, nós temos aqui menos y, que é igual aqui ficar positivo e aqui ficar negativo, tá? Multipliquei a linha inteira por menos 1. E agora a gente faz soma. Esse é o método da adição. Vamos somar essa linha, essas duas linhas aqui. Y positivo com y negativo, 0, igual 2x negativo com 1x positivo, 1x negativo. 12 com 8 negativo, 4 positivo. Portanto, o x passa para cá, fica positivo, nós temos um x igual a 4. Pronto, já temos a abscissa do ponto.
é 4. Então aqui, ó, vai cortar lá no 4. Ok? Abscissa 4. Vamos calcular o y agora. Pega esse 4, substitui uma dessas equações aqui. Vamos substituir nessa daqui, ó. O x vale 4. Menos 4 com mais 8 vai dar 4. Portanto, ó, o y é igual a menos 4 mais 8. O y é igual a 4 positivo. Então tá aí. O x e o y do ponto. Ordenada é igual a 4. Então tá aí. Tá aqui no 4. Então essa foi a atividade 2, uma atividade longa, com muitos itens, tá? Aqui no finalzinho deu uma embananada aqui, esse item F com certeza tem alguma coisa errada aqui, eu imagino que deve ter faltado alguma palavra aqui no item, tá? Se você tinha tentado fazer essa questão aqui, o item F, e entendeu, comenta aí, cara, como é que você fez para fazer essa questão, porque lendo a questão aqui, ficou confuso o que ele estava pedindo. Mas é isso, então. Essa foi a videoaula número 7. Vamos continuar aí. Avisem a todo mundo aí que a gente vai fazer o caderno do aluno do primeiro bimestre todo, tá? Então, vou tentar colocar uma aula por dia aí, ou uma aula a cada 2 dias. Pessoal do primeiro ano do ensino médio aí, primeira série do ensino médio também, logo mais aí, vou trabalhar o caderno do aluno com vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. E não esquece de compartilhar com o pessoal do terceiro aí, terceirão. Tamo junto, é nóis.